Essa é a nossa casa, né? É a casa dos improváveis, né? Eu acredito que um dia nós vamos ter uma grande banda também. Quando eu saí lá de Taubaté, eu saí de lá deixando 4 bandas maravilhosas. Agora já tem 5 bandas lá. Um dia vamos ter várias bandas loucas aqui em São Paulo. Mas, cara, se não for para ser com esse coração, nem precisa de banda. Tem que ser com esse coração. É claro que a gente cresce tecnicamente, investe nisso, mas a gente crê nesse coração de pequenino, de improvável, essa pureza de Jesus, amém? E eu não sei como é que foi sua semana. Você viu aqui o Khaled, a Thali, né? Após a conferência, a semana já não foi perfeita, né? A minha também não. A gente saiu de um ambiente de glória, um ambiente especial. Cara, na quinta, no domingo, eu já acordei com a garganta arranhando. Aí vim para o culto aqui, comecei a dar uns espirros ali. Aí daqui a pouco saí daqui, não parava de espirrar. Na segunda-feira já era. Me deu uma gripe com sinusite que eu estou menos pior agora. A base de Naldecon e Tilenol Sinus, para tentar sobreviver. Aí aconteceu a pior coisa. Na sexta-feira pegou minha esposa. E quando a doença pega a mulher da casa, sobra pouca coisa, né? Então por isso ela nem está aqui comigo. Aí hoje ainda pegou a Tatá. E aquela gripe com sinusite, eu nem costumo ter sinusite, mas ela me pegou. Então assim, diga para quem está do seu lado, apesar de estarmos perto da glória de Deus, não quer dizer que tudo vai dar certo. Parece daquela risada assim, aquela risada amarela, né? Aleluia, glória a Deus. Mas, nesse ambiente onde nós experimentamos o poder de Deus, experimentamos as dificuldades, a luta, o não de Deus, a doença, o problema. Quando nós lidamos com esses 2 cenários, sabemos que Deus está perto, nós queremos estar perto dEle, mas lidamos com nossas fraquezas, com os problemas. Então o tema dessa pregação é: e agora? Interrogação. E agora? Interrogação. Tinha um jornalista esportivo antigo, que ele sempre, falecido já, que ele sempre fala, exclamação, você lembra, né? Cara, estamos ficando velho. Estamos ficando velho, quem sabe quem é? Esqueci o nome dele agora. Avalone, grande Avalone. 2 Crônicas 29, abre comigo, vamos ler na NVI. Se você tiver com a sua Bíblia de papel, faça questão de abri-la. É mais charmoso, é mais físico, mais tocável, mais divertido. Não vai chegar nenhuma notificação na sua Bíblia para você. 2 Crônicas 29, 1. Aqui conta parte da história do rei Ezequias. E aqui vai dizer que ele, no versículo 1, diz: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. Repita comigo: ele fez o que o Senhor aprova. Tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Sabe, aqui fala de um rei, conta a história de um rei que até quase o fim da sua vida fez o que o Senhor aprova. Cara, não é fácil viver do jeito de Deus. Todo mundo aqui sabe que é muito mais fácil viver do jeito do mundão, do jeito que dá na telha, do jeito que eu quero, do que do jeito de Deus. Você falar que um cara fez e viveu praticamente toda a sua vida como o Senhor queria, reinou como o Senhor queria, é um grande feito. Você fala, uau, que cara da hora, né? Só que essa mesma história do rei Ezequias, que é narrada em Crônicas,
Para quem não sabe, Crônicas e Reis é a mesma história contada de formas diferentes. Então, 1ª e 2ª Reis conta a mesma história de 1ª e 2ª Crônicas, para quem não sabe. Mas é tipo os evangelhos, com detalhes diferentes, com coisas diferentes, né? Então, a mesma história do Ezequias, já lá no fim de sua vida, vai lá dizer em 2ª Reis, abra comigo, capítulo 20, versículo 1. 2ª Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 7. Diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O homem era de Deus, o homem fazia tudo o que Deus queria, mas de repente ele fica doente, pega uma gripe, quase morre. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Fala comigo assim: meu Deus, mano, mas você está em casa de boa, você acabou de vencer uma virose ali, foi para Ubatuba, para Santos. Não sei se aqui em Santos, Guarujá, pega muita virose, mas Ubatuba é mato. Acho que pega também, né? Santos pega? Praia Grande, pega muita virose lá também? Não? Em que praia vocês vão? Ninguém vai em Santos? Onde vocês vão na praia? Sei lá, Bertioga? Ubatuba mesmo? Caraca, Ubatuba é bom demais. Mas Ubatuba é terra de pegar virose. Vai lá, pega uma virose, volta para casa, quase morre, homem de Deus, de oração, não consegue se curar, cura os outros, mas não se cura. Aí está lá no bode, quase morre, se levanta do leito, está quase levantando, falando: ai, a tribulação passou. Aí entra um profeta, Isaías, não era qualquer profeta, era Isaías. Faz o seguinte: você não vai se recuperar, você vai morrer. Arruma sua casa. Meu Deus, que situação. Ezequias, versículo 2, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio do intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou, ele se curou. Ezequias, um rei justo, um rei que fazia tudo conforme Deus queria, teve uma vida reta, uma vida boa, uma vida legal, ia na igreja todo domingo, estava lá todo GC, lia a palavra todos os dias, orava, tinha cuidado com o que via na internet, com o que falava para as pessoas, não governava só para si mesmo, Israel. De repente ele se depara com uma doença que quase o matou. Aí de repente vem uma palavra: arrume a sua casa, você vai morrer. Sabe, quando ele se viu na iminência da sua morte, de perder a vida, na iminência de perder o seu reinado, sua família, sua casa, morrer, ativou nele algo que ele perdeu um senso, o senso de propósito, e ele começou a viver pelo senso de necessidade. Repita comigo: necessidade e propósito. Aqui nós vemos Deus falando para ele: arrume a sua casa, você vai morrer. Qual era o propósito? Arrume a sua casa. Deus deu uma palavra para ele: arrume a sua casa. Era uma direção de Deus para ele. Só que Deus também deu uma outra palavra que gerou nele uma necessidade: eu não quero morrer.
Em nenhum momento você vê ele aflito ou orando, por onde eu começo a arrumar minha casa? Mas ele ora dizendo, eu não quero morrer, tenha misericórdia de mim. Lembre que eu sou alguém que sou aprovado pelo Senhor. Deu carteirada em Deus, falou, eu estou voando, eu me mudei para São Paulo. Oh Deus, eu queria ir embora de São Paulo e não vou porque estou debaixo da tua palavra. Eu não queria ter vindo no culto, mas sabe aquela carteirada que você dá em Deus? Ele deu uma carteirada. Aí Deus, com misericórdia, deu para ele o que ele queria. Só que o engraçado é que daqui para frente ele se perde. Daqui para frente ele ganha 15 anos, mas são os piores 15 anos da vida dele. E lá em Crônicas ainda, vai dizer em 2 Crônicas 32, 24 e 25, vai dizer, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso. Olha só. Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Olha que coisa terrível. Um homem que até ali tinha feito tudo o que Deus queria, mergulhado, prosperado, permanecido, perseverado, de repente uma necessidade aparece, um desejo, a falta de um emprego melhor, a falta de um salário maior, a falta de alguma coisa que você queira, ou algo vem na sua vida, uma doença, um problema que é indesejável. Você ia bem até ali, mas de repente você tem uma necessidade. Mas sempre existe na mesa, além da necessidade, um propósito. E aqui foi onde Ezequias determinou o seu fim. Sabe, não adiantou ele ter vivido toda uma vida certinho, se quando a necessidade, o desejo, bateu a porta, ele se entregou para ele. E Deus aqui fala, em Crônicas, 2 Crônicas 32, Deus aqui diz que ele não correspondeu à bondade de Deus. Sabe por que corresponder à bondade? Repita comigo, Deus, ele supre necessidades. Ele supre, cara. Ele é bom. Porém, existe algo além, sabe? Eu me lembro que em 2017, eu estava ali no meu 3º ano de casado. Casei em julho de 2017. E naquele ano, era o ano que eu tive os famosos 5 empregos, né? E trabalhava em 5 empregos para ganhar um pouco mais do salário mínimo. E todo mês era lá no quarto, no final de mês, Deus, manda mais dinheiro. O negócio está osso. E Deus ia lá e de alguma forma, alguma coisa acontecia e dava certo. No 3º mês que eu fui fazer essa oração, Deus me lembrou dessa passagem de Ezequias. E Deus me falou assim, até quando você só vai orar em cima da sua necessidade? E não vai orar em cima do meu propósito? Para de pedir mais dinheiro e começa a perguntar o que eu quero, para onde eu quero levar você. Começa a se importar em o que eu quero fazer e como responder a isso. E dali para frente, são anos já, eu nunca mais pedi dinheiro para Deus. Mas mesmo quando falta, a pergunta não é, cadê o dinheiro? A pergunta é, Deus, o que tu queres? Eu mudei totalmente, porque Deus falou, Ezequias pediu vida, e eu queria que ele arrumasse a casa. Então, para de pedir o que você precisa, e começa a perguntar como arrumar a casa. Imagina se Ezequias tivesse feito aquela oração, por onde eu começo? Eu vou embora, mas por onde eu começo a arrumar minha casa? Talvez Deus teria dado mais uns 10 anos, uns 20 anos, ou até 50 anos para ele, de bônus, né? Igual Salomão, que pede sabedoria, e porque pedisse sabedoria, eu vou te dar mais um monte de coisa. E ganhou mais um monte de coisa. Então, isso mudou a minha vida. Sabe, eu consegui parar, por mais difícil que seja, parar de orar e buscar em cima do que eu preciso, e começar a orar, Deus, o que tu queres? O que o Senhor deseja? O que o Senhor quer ensinar? O que o Senhor quer fazer? Vamos ler mais um episódio, e abra a tua Bíblia comigo em Atos 10.
Vamos ler bastantes versículos em Atos 10. Se você não abrir, vai ficar um pouco chato. Então eu abriria. Eu ainda vou continuar na NVI aqui. Eu acho que com esse timbre aí a galera vai dormir, ô Léo. Muda. Um pianinho, né? Tá canção de ninar isso aí. Tá bonitinho, mas tá fofo. Melhor. Mas esses agudinhos aí também. Boa aí. Atos 10. Quantos abriram, diga amém. Atos 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele era um gringo para os israelitas, tá? Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Verso 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Verso 7. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Para por aí, deixa aberto que a gente vai ler ainda mais aqui. Cornélio, um homem justo, um homem temente, um homem ofertante, as ofertas e orações dele, as esmolas, chegaram a Deus como memorial. Um homem que Deus tinha um apreço. Não era israelita, não era judeu, não era evangélico, sabe? Imagina, cara, eu não sei quantos de vocês, mas eu, por exemplo, eu me converti a Jesus, apesar de ter tido pais pastores, mas que aos meus 8, 9 anos se desviaram e tal, se separaram. Eu me converti a Jesus com quase 18 anos no meu quarto. Eu não estava numa igreja evangélica. Depois que eu fui para a igreja evangélica. Mas é tipo Cornélio. Não estava numa igreja evangélica, não estava no contexto legal, não estava, sabe? Mas não estava lá com os judeus, não estava onde a coisa estava acontecendo. Não existia ainda as igrejas dos gentios. Jesus mandou que esperassem em Jerusalém, tudo acontecer a partir de Jerusalém, Pedro e os discípulos, todo mundo ali reunido e tal. Aí de repente, Deus aparece para esse cara. E cara, Deus é suficiente. Deus é maravilhoso. Se Ele aparece na sua casa, mano, vamos ter um tete-a-tete, Deus. Me conta tudo. Me fala tudo. Fala você mesmo. Por que eu vou ter que ouvir um pastor? Por que eu vou ter que ouvir um líder? Fala para mim tudo agora. Mano, tá eu e Deus ali, manifesto, numa visão. Me conta, Deus. Os homens são tudo Zé Mané. Aí Deus fala para ele o quê? Nada. Só fala para ele, vai buscar um cara. O que ele não sabia, ou talvez sabia, por ser um cara, não era um cara qualquer, era um cara muito conhecedor, um cara muito culto, um cara muito próspero. Provavelmente ele sabia que o judeu não gostava dele. E o homem que Deus mandou ele chamar era um judeu, Simão, um dos discípulos de Cristo. Ele podia ter falado: Deus, fala tu mesmo. Aquele cara nem gosta de mim. Ele nem vai querer vir em casa. Imagina entrar num embate ali para ver qual é o povo de Deus, o povo principal, filhos naturais de Deus, os judeus. Não. Mas ele não fez isso. Ele imediatamente mandou que fossem buscar Pedro. E aí quando chega lá, no verso 9, vamos para Pedro agora, no verso 9 de Atos 10. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Mano, isso é muito engraçado, né? Você vê vários momentos em que homens de Deus jejum e tal. Esse é um verso muito legal, que ele está orando e teve fome. Deu uma larica no Pedrão orando. Imagina,
horário lá, orando ali, quebrantado, daqui a pouco, Deus, dá licença, estou com fome. É muito legal ver isso, porque às vezes a gente pensa que quem ora não come, né? A gente acha que... Mano, ele parou para comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Olha que viagem. E não era enquanto ele orava, enquanto ele estava fazendo a comida ali, jogando ali o alho na manteiga. Jogando ali, preparando, fazendo aquele, né? Mano, imagina, ele estava orando. Aí ele teve fome. Ele foi comer. Mano, às vezes a gente acha que a gente só é crente quando está na igreja. Só é crente quando está orando. Mano, Deus pode pegar você enquanto você está escrevendo algo no seu trabalho. Deus pode te pegar enquanto você está fazendo uma comida no fogão, enquanto você está lavando uma louça. Eu não sei, homens, vocês, mas os homens mais orgulhosos, normalmente quando você vai lavar a louça, Deus te quebranta, tá? Se você já é um homem que tem o costume de lavar a louça, Deus vai te fazer outra coisa. Mas se é um homem que não lava... Mano, quer ter uma experiência com Deus? Liga o louvor e vai lavar a louça, mas você começa a chorar, não sei porquê. Quebranta o coração. Não sei. Eu não sei porquê. Você entra num ambiente hostil ali, um ambiente mais desconfortável, né? O crente, ele foi feito para viver em desconforto, sabia? O crente muito confortável, ele se perde, cara. Tem que ter um desconforto ali. Então, enfim, ele foi lá comer e caiu em êxtase fazendo a comida. Viu o céu aberto. Meu Deus do céu, ele nem estava orando mais. Igual eu, a conferência foi tão surpreendente, eu até zoei o Jackson e a Cibele. Falei, cara, que coisa maravilhosa. Eu nem orei tanto para isso. Sério. Orei, me entreguei, confiei em Deus. Vai falar que, cara, o que Deus fez ali, eu fiz o suficiente para merecer aquilo, nem a pau. Falei, caraca, Deus. Eu fui orar, tive fome, parei de orar e de repente o céu está aberto. E algo semelhante a um grande lençol, verso 11, que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Mano, Pedro era teimoso, né? Ele gosta de 3 vezes, né? Nega 3 vezes e fala que ama 3 vezes. Mas Pedro é cabeça dura, velho. Ô, homenzinho de 3 vezes, né, mano? Mano de Deus. Isso lhe aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, até perdeu a fome, nem terminou o rango, largou lá. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Repita comigo, propósito. Muitas vezes o propósito vai chocar com tudo que você já acreditou até agora. Pedro cresceu no meio dos judeus, viveu no meio dos judeus, sabe, aprendeu, desaprendeu, ele foi discipulado 3 anos por Jesus em carne, no meio dos judeus. Aqui ele já tinha visto Jesus morrer, já tinha negado 3 vezes, disse que amava 3 vezes, estava tudo certo, o Espírito já tinha descido através dele, em Atos 2, enquanto ele pregava, 3.000 pessoas se converteram em Atos 2, o homem estava bruto, ele já tinha experiência, mas cara, muitas vezes o propósito vai contra a nossa experiência, vai contra o que a gente pensa, vai contra o que a gente acha, e por mais que o que você pensa e acha, por algum tempo foi bom, sabe, Pedro ter vivido somente entre os judeus por um tempo, ter pregado somente para os judeus por um tempo, era um propósito de Deus. Foi bom enquanto assim. Tem muita coisa que você viveu, que você acha ruim. Ai, porque eu perdi tempo naquela igreja, porque eu perdi tempo naquilo lá, porque eu perdi tempo no pecado. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa.
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o problema é se a nossa forma de pensar, o problema é se o nosso jeito, nossa experiência, nossa história nos impede de entender o propósito de Deus para agora. Existe algo que Deus quer agora que às vezes vai conflitar. Se você é meio cabeça dura, briga com Deus ali, mas perde na terceira, pelo amor de Deus. Não passa na terceira. Bruno Morado uma vez contou que Deus começou a falar para eles umas coisas lá que ele não respondia nunca. Aí quando chegou um outro, e ele era mó feliz, né? Deus fala comigo, Deus fica falando, toda hora vinha um profeta e falava com ele. Até que chegou um profeta para ele e falou para ele assim, mano, sabe por que toda hora um profeta tem que falar com você? Porque você não responde, véio, você não obedece. Até quando vai ter que vir alguém falar para você o que você não faz? Véio? Faz o que você tem que fazer, mano. Em nome de Jesus, cara. Então, mesmo que você seja cabeça dura igual um Pedrão, tem jeito. Vira para quem está do seu lado e fala, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Então, Pedro desceu, verso 21 de Atos 10. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Verso 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Cornélio era muito louco, mano. Mano, eu me lembro até hoje, eu vou contar uma parada que eu fiz quando me converti. Eu cheguei na minha casa no domingão de novembro de 2007, chapado de cocaína e maconha. Eu estava chapado. Aí eu comecei a chamar Jesus no meu quarto. E Jesus apareceu lá. E de repente ele começou a falar comigo, e eu comecei a falar com ele. E eu passei 6 horas falando com Jesus. E ele me libertou das drogas, foi uma loucura ali, cara. Doideiro, eu me converti ali. No outro dia eu acordei, falei, mano, o que está acontecendo? O que está rolando? Aí tinha um amigo meu que estava comigo nesse rolê, era um dos meus melhores amigos, chamado Tizil. Aí no outro dia, liguei pro Tizil, ele estava comigo no churrasco do outro dia lá, fazendo essas bagunças. Falei, Tizil, ele, quê? Lembra que ontem nós fomos no churrasco, cheguei chapado em casa? Ele, lembro. Mano, você não bota fé. O quê? Colou um cara aqui em casa. Ele, quem não era Brisa na época, era o Dé. Quem Dé? Aí eu falei, Jesus. Aí ele, quê? Telefone fixo ainda, se liga? Era um telefone fixo, liguei na casa dele. Existiu isso já, tá? Você que não sabe, não sei. E eu lá com o telefone fixo, fiozão puxando aqui. Cara, você não sabe quem colou em casa, Jesus, mano. Ele, Dé, você tava muito louco, mano. Você era o mais louco do rolê. Você não tinha condição nem de ir embora, não sei como é que você foi, mano. Agora Jesus colou na sua casa. Falei, Tizil, é sério, Jesus colou na minha casa. Mas como assim? Cara, eu não sei, eu comecei a chamar ele, porque eu não aguento mais essa vida, ele apareceu, cara. E ele trocou ideia comigo a madrugada inteira. Falei, como assim, Dé? Falei, eu não sei, velho. O que você fez? Mano, eu cheirei e chamei ele. Aí ele, se eu fizer isso, dá certo? Falei, mas se pá, dá. Dá um tiro e chama Jesus. Mano, era igualzinho Cornélio. Tava ali com Deus, Pedro chega e começa a adorar Pedro, é muito louco. É o doido, Jesus trombou eu lá em casa, eu não sabia nada, mano. Eu não sabia porque ele colava. Eu tinha cheirado, fumado, chamei, ele colou, eu juntei tudo, falei, eu acho que... Eu nem sei se ele tentou fazer isso, Tizil. Mas, mano, era igualzinho Cornélio, doidão. Pedro vai na casa dele, enviado por Deus, e ele começa a adorar Pedro. Se prostra perante de Pedro e começa a adorar. Cara, que doideira. Mas, fala assim,
Deus gosta de usar os loucos para confundir os sábios. Cara. Mas, versículo 26 de Atos 10. Eu disse que se você não lesse comigo, não ia ser tão divertido. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você, tá louco de me adorar, tá doidão? Conversando, imagina, Pedro que já não gostava muito dele, né? Imagina, já ativou o modo turbo dele, já queria mandar o cara pro inferno talvez, né? Mas ele respirou fundo, lembrou da visão. Deixa eu respirar fundo aqui. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, verso 29, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Ele não falou que ele, por 3 vezes, né? Mas tá bom, né? Tem que ouvir a pregação do ChatGPT Church. Vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu, verso 30, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor tem para dizer-nos. Sabe, Deus chega na casa de Cornélio e dá um propósito para ele: escute esse homem. Deus chega na casa de Pedro e fala: vai lá e fala com esse homem. Um homem que eles não tinham relação, não tinha relacionamento. Sabe, a gente precisa aprender a não nos mover por afeição, mas por propósito. A partir da afeição, nós construímos uma relação de amor. Sabe qual é? O Jackson liberou uma palavra muito chave aqui na última pregação dele. Ele disse: a gente não começa como amigo, começa como servo e depois a gente vira amigo. Foi assim com Jesus. Os discípulos começaram como servos e depois se tornaram amigos. Só que o fato das pessoas serem carentes e não olharem para o propósito, servirem, se entregarem e ficar olhando: eu não tenho atenção, eu não recebo mesa, não me respondeu no WhatsApp, não sei o que, aquilo, isso. Cara, vai servindo e seguindo o propósito. Porque aqueles que estão indo para o mesmo lugar se trombam, é inevitável. É inevitável. Tem a ver com exatamente isso. Eles não se trombariam em qualquer circunstância. Eles não se encontrariam, mas eles cumprindo um propósito. Como eu comentei já, talvez aqui com vocês ou na mesa, eu não lembro mais, mas eu indo lá no retiro que nós fomos, eu e minha esposa, lá em BH, um retiro profundo ali de renovação e tal. Lá eu conheci um cara que é um dos maiores produtores do Brasil, o Rubem de Souza. Nós viramos grandes amigos, nos ligamos quase todo dia, nos mandamos mensagem e tal. Cara, ele foi lá para obedecer. A igreja dele falou para ele: você tem que ir lá. Aí ele olhou e falou: tenho? Então tá bom. Aí eu também, olhou para nós e falou: vocês têm que ir lá. Eu tenho? Então tá bom. Os dois cumprindo um propósito. Cara, imagina aquela música lá, se eu me humilhar diante do teu altar. Aquela música foi ele que produziu ela. Ele já produziu 400 álbuns. Já produziu álbum gospel, álbum do Skank, álbum... Cara, o cara é um bicho assim, monstro da produção. Cara, mas viramos amigos. Ele cumprindo um propósito lá, e eu também. Repita comigo. Ou melhor, fale para quem está do seu lado. Fala: cumpre o propósito que Deus
vai te colocar nas mesas certas. Vamos lá, alguém? Ao invés de se mover por carência, por medo, Pedro nem gostava dele, ele nem gostava de Cornélio. Tudo que Pedro tinha vivido até então dizia contra aquela relação, aquele encontro. Então Pedro, verso 34, começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Olha Pedro sendo ministrado. Meu amigo, vocês não têm ideia o quanto os pastores da igreja sempre são os mais ministrados. A gente fica toda hora sendo moído, quebrado em cada mesa, cada culto, cada ambiente. Meu Deus do céu, depois que eu vi essa galerinha aqui pregar, aqui abrir o culto, fazer oferta, já nem queria pregar mais. Eu falei: Deus, pelo amor de Deus, com essa minha capa velha aqui, vou deixar mais um pequenino aí. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Verso 35. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pedro estava ali pregando para aquela família. Nós, verso 39, somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então ali eles foram batizados também nas águas. Logo, logo vamos ter nosso batismo aqui. Já temos algumas pessoas aqui para batizar nas águas, aleluia. Mas cara, se o próprio Espírito Santo é dado para quem não é batizado ainda, por isso que nós não negamos a Santa Ceia nessa casa. Nós não vemos base bíblica para negar a Santa Ceia para ninguém. Aquele que se assenta à mesa com Jesus, se tem fome, se tem sede, coma e beba. Mas a grande verdade é que Pedro só teve a sua mente expandida, sua mente explodida. Sabe, aquilo que era calcificado dentro da mente dele só foi quebrado, mudado, porque ele entendeu o propósito e seguiu o propósito. Então tem propósitos que vão precisar vencer suas necessidades. E tem propósito que vai precisar vencer aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Não tem para onde correr. Porém, abra lá em Filipenses 4,19. Filipenses 4,19, mas
o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Deus é um Deus que supre necessidades. Ele é um bom Pai. Ele é maravilhoso. Porém, nós não fomos chamados por Deus apenas para sermos supridos, mas para sermos abundantes. Sabe, olha a diferença de alguém que vive pelo propósito. Mateus capítulo 7, versículo 24. Perdão, 2 Reis capítulo 4, desculpa. 2 Reis capítulo 4, versículo 1. Segunda Reis 4:1 diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Ou seja, ele deixou dívidas para aquela mulher. O homem morreu e largou dívida, deixou os carnê. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Repita comigo: peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Cara, olha a diferença de uma pequenina, uma viúva que acabou de perder um marido, deixou ela com dívida, para um rei, prestes a morrer, essa mulher com os filhos, só tinha um azeite, só tinha isso. Imagina, você vai pedir ajuda para alguém fala para você: cara, o que você tem? Então é o seguinte, você pega isso aí que você tem, você precisa pedir ajuda para os vizinhos. Só que você não vai pedir recurso, você vai pedir base, você vai pedir como multiplicar. O que é? A vasilha. Sabe, ela não foi pedir azeite para os vizinhos, ela foi pedir vasilha, recipiente de fé. Ela foi pegar com os vizinhos. Quanto mais fé ela tivesse, mais azeite ela teria. Enquanto ela tivesse vasilha, ela teria azeite. O que ela foi pegar com vizinhos, com irmãos? Recipiente de fé. Então é o seguinte: você está precisando de dinheiro, você está com necessidade, você está com problema, você está com problema no casamento, como posso te ajudar? O que você tem? Você tem isso? Então começa a pedir para os vizinhos recipiente de fé, e pega aquilo que você tem e comece a jogar dentro disso. Jogue. Enquanto você tiver recipiente de fé, aquilo que você tem vai multiplicar. Vai. E aquela mulher superabundou tanto que dava para pagar a dívida e dava para ainda ela viver com o resto. Sabe, nós temos que entender: acima da nossa necessidade existe um propósito. E nós precisamos entender o propósito em cada situação. Existe um propósito designado para cada situação. Existe um momento em que Jesus precisa falar o que está acontecendo, o que eu tenho que aprender, como eu tenho que me mover. Sabe, não tem a ver com o quanto você ganha, com o que você faz, tem a ver com o que Deus quer. Nós precisamos aprender a parar de viver pelo que eu preciso e começar a viver pelo que Deus quer. É muito mais alto, é muito melhor,
É aquilo que nos falta. Todo o vazio interno em nós tem a ver com a falta do que Deus quer. Tem a ver com a falta disso. Sabe, Jesus também teve que lidar com esse ambiente que nós lidamos todos os dias. Necessidade e propósito. Ambientes cheios da glória de Deus, e uma gripe, e uma conta, e um trânsito, e uma treta, e um estresse. Ele também, uma dívida, um pensamento. E lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, vai dizer: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aquilo que ele precisava. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe respondeu: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. A gente tem que entender uma coisa: Deus supre necessidade, mas propósito Ele banca. Ele banca. Se você quer ter um Deus supridor, Ele está aqui. Mas se você quer um Deus patrocinador da sua vida, você precisa caminhar segundo os propósitos dEle. Caminhar segundo o que Ele quer. O que Ele quer? O que Ele quer te ensinar? O que Ele quer tornar em você ou tirar de você? Nem tudo que Deus quer mudar era pecado, mas também pecado Deus quer levar, quer mudar, quer moldar. Agora, as tentações de Jesus, elas tocam corpo, alma e espírito. Ele foi tentado no corpo, ele tinha fome, transforma em pão. Ele foi tentado na alma, na emoção. Se tu és o Filho de Deus, se jogue. Mano, o maior motivo de Jesus ter vindo à terra é para provar para todo mundo que ele era filho e que todo mundo era filho. Ele ensinou o Pai Nosso, ninguém nunca tinha chamado Deus de Pai até então. Ou seja, mano, era a alma dele, era a emoção dele. Mano, você é filho mesmo, mostra, pula e mostra para nós que você é filho. Na alma ali, mexeu no ego, no brilho de Jesus ali. Mostra aí, cara, não é para isso que tu veio. Depois mexeu no espírito, no propósito dele, que era salvar o mundo. Colocou ele num lugar bem alto e mostrou todos os reinos do mundo. As pessoas que agora estão na balada, no adultério, que estão nas drogas, perdidos. Ou aqueles crentes que estão na igreja e já não tem mais lágrima, não tem mais fervor, não tem mais fé. E ele olhava para todos esses perdidos na mão do inimigo. Falava: mano, se você me adorar, eu te dou. Ou seja, eu te entrego o seu propósito sem te custar a vida. Só me adora. Aquela adoradinha rápida, Jesus, é só dar um... Aqui, ó. Não precisa nem demorar. Não precisa ser um espontâneo rápido, não. É só: eu te adoro. Está tudo certo. Rapidinho, Jesus. Não precisa fazer muito. Mas Jesus, Ele venceu a necessidade do corpo, da alma e do espírito, porque Ele sabia qual era o seu propósito. E como que Ele fez para vencer isso? Não é fácil. A gente está aqui falando, Brisa, e talvez eu já sei disso. Não é fácil. No domingo é fácil, mas na quarta não é fácil. No domingo é fácil, mas no sabadão não é fácil.
No domingo é fácil, mas no rolê com os amigos não é fácil. Brisa, é fácil falar isso aqui agora, mas a hora que eu abrir minha conta e ver ali a conta negativa pingando, de tão vermelha que está. Tem mais sangue lá do que na cruz. Brisa, a hora que eu voltar para casa e ver a minha esposa. Mano, o Leandro, ele conta a história de que ele ia para casa, ele se converteu antes da Érica, né? E a Érica era endemoniada, mano. Hoje ela é uma bênção, minha pastora. Mas eu não conhecia eles nessa época. Mas ele ia para casa cheio de Deus depois de um culto. E tal. Aí teve um dia que ela veio querer brigar com ele, e ele estava tão cheio de Deus. Aí de repente ela veio, não sei o quê, e começou a falar: você estava na igreja, vai embora. E quando ele ia na igreja, ela deixava ele com fome, deixava ele para fora de casa: vai embora, não sei o quê. Aí ele estava tão cheio de autoridade que ele falou assim: aparta de mim, Satanás, abandona minha esposa, me devolve minha esposa. Ela pegou uma panela, deu na orelha dele, pau! E mano, começou a sair mó soco, ele também começou a bater, e, mano, uma loucura, velho. Essa é a história dos meus pastores. Welcome to the jungle. Tem um monte de igreja bonitinha por aí, mas a gente aqui, meu amigo, é o desgraçado que Deus pega e transforma, e muda a história, e dá um propósito, cara. Eu não sei se você vai encontrar uma esposa brava, um chefe bravo, um trampo ruim, uma falta de dinheiro. Eu não sei o que você vai encontrar lá fora. E você pode estar aqui, é uma teoria, é uma grande teoria isso. E o que eu vou fazer, Brisa? Você não vai estar comigo na quarta-feira, nem na terça. Como que Jesus fez isso? É porque ele era Jesus? Não. Ele fez isso porque antes dele ir para o deserto, no capítulo 4, versículo 1, nos últimos versículos do capítulo anterior, no capítulo 3 de Mateus, no verso 16 e 17, ele acaba de ser batizado nas águas, e quando ele sai, naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Meu amigo, você pode sair daqui com uma teoria, uma prática de como vencer a necessidade de se manter no propósito. Mas o único caminho vivo, o único caminho verdadeiro, é se na segunda você assumir o seu lugar como filho de Deus. Na terça, você continuar como filho de Deus. Na quarta, ainda se portar como um filho de Deus. E na quinta, e na sexta, e no sábado, abraçar essa identidade, abraçar esse lugar. Sabe, nós temos muitas vezes a teoria do que é ser filho de Deus, mas nós temos uma dificuldade muito grande de assumir esse lugar de filho. De filho, cara. Jesus morreu e ressuscitou para que fôssemos filhos. Não tem como você escolher o propósito ao invés da necessidade, se você não é claramente ao seu coração um filho. Se você não confia no Pai. Se você não acredita que os caminhos dele são melhores. Não tem como. Somente dessa forma você vai vencer as suas necessidades, os seus pensamentos. Sabe, nós precisamos assumir esse lugar. E esses dias eu estava conversando com o meu terapeuta, e ele me mostrou a pirâmide do indivíduo. E a pirâmide do indivíduo, ela é fundamentada em quem eu sou, a crença de identidade, o que eu faço no meio dela, que é a crença de capacidade, e na ponta da pirâmide é o que eu tenho, que é a crença de merecimento. Nós temos ali uma pirâmide, é que eu até tenho aqui. Eu vou mandar para a mídia para ver se ela consegue espelhar. Consegue? Será?
Quem sabe faz ao vivo. É muito legal isso. Mandei no grupo aí. Quem eu sou, o que eu faço e o que eu tenho. Essa é a forma do indivíduo. O problema é que nós já começamos a vida errada. Nossos pais, ou a gente mesmo, pergunta para as crianças: o que você vai ser quando você crescer? Esse aqui, ó. O que você vai ser quando você crescer? Mas quando pergunta o que você vai ser, se você vai ser dentista, empresário, jogador de futebol, e essas coisas não é o que você é o que você faz. Então desde criança a gente está achando que a gente é o que a gente faz. Então a gente a partir desse momento começa a achar que porque eu não consigo fazer, eu não sou. Então eu coloco toda a base da minha vida no que eu faço. Eu faço. Ou se eu não faço, a minha vida acaba. Tiram de mim meu trabalho, tiram de mim o meu ministério, tiram de mim o meu título, o meu nome. Eu acabo porque eu sou o que eu faço. Aí como minha base é o que eu faço, eu não desfruto do que eu tenho, porque ou eu sempre quero mais, ou eu acho que eu não mereço o que eu tenho. Aí vem aquela famosa frase miserável: estou melhor do que eu mereço. Não sei se você percebeu, mas quase toda pessoa que fala estou melhor do que eu mereço, é uma pessoa que normalmente não está falando essa frase com alegria. Normalmente ela acha que tinha que ter mais, não é não? Quase todo mundo falando com raiva, melhor do que eu mereço. Não é verdade? Não vejo gente falar isso irradiante de alegria. Não, mano. Mas a falta da construção da nossa vida na identidade faz eu não fazer o que eu tenho que fazer, e eu não sei desfrutar do que eu tenho que ter, e nem chegar a ter o que eu tenho que ter muitas vezes. Então nós temos que entender, a sua vida, a minha vida não é o que eu faço, não é o que você faz. Sua vida não se resume a acertar e errar. Sabe, eu estava com o Telzinho, a minha filha faz tempo que eu falo para ela: filha, pega o papel higiênico e faz assim. Aí hoje eu estava lá e fez de outro jeito. Aí eu olhei para aquilo, falei: cara, faz 5 anos que eu tento ensinar essa menina e não consigo. Você não consegue ensinar ela com papel higiênico? Eu já pensei na hora, como é que eu vou ensinar uma igreja a seguir Jesus? Na hora, eu já sou meio louco, já começa a... Daqui a pouco Jesus começou a me ministrar na hora. Falou assim: ela não está fazendo do jeito que você quer, né? Mas ela ainda é sua filha. Falei: caraca, Deus, de graça? Sabe, não tem a ver com o fazer. A gente baseia a nossa vida em conseguir, em fazer, em ser capaz, em errar, acertar. Eu não posso errar, eu não posso. Meu amigo, quem você é? Tem muita gente que, se tirar tudo que faz e tudo que tem, não sabe falar quem é. Sendo que a maior coisa da sua vida, a base da sua vida, não é o que você faz e não é o que você tem, é quem você é. E a única forma de viver segundo o propósito de Deus é se tornando filho. É Deus tirando de nós tudo o que nos impede de sermos filhos. Toda a desobediência, toda a cabecinha dura, todo o pecado, toda a maldade. É Deus cuidando de nós. Porque se eu não foco no que eu faço, mas em quem eu sou, eu deixo facilmente que Deus molde o meu ser. E de repente Ele pode mudar o que eu faço. E de repente Ele pode mudar o que eu tenho. Mas quem eu sou é inabalável. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Tendo tudo ou não tendo nada. Comendo em abundância ou passando fome. Paulo disse isso em Filipenses capítulo 4. Por quê? Porque ele tinha a sua identidade clara. Sabe, nós precisamos, meus amigos, se você quer construir uma vida
que apesar das oscilações, apesar dos vales e montes, ela vai para frente, rompendo de glória em glória, rompendo barreiras. Enquanto Jesus vem saltando sobre os montes, você vai também. Come on, Jesus, você está vindo, eu estou indo. Vamos lá, e ele está vindo. Se você quer, meu amigo, você precisa, e eu preciso. Precisamos parar de viver pela necessidade, pelo que pensamos, e começar a seguir o propósito de Deus. Deus quer nos surpreender, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos transformar, mas no fim tudo tem a ver, não com nossa capacidade e nem com o que merecemos. Tudo não tem a ver com o que temos e nem com o que fazemos. Isso tudo é passageiro. O que eu faço, o que eu tenho, no fim não vai chegar no céu, mas quem eu sou vai chegar lá e Jesus vai poder olhar e falar: ei, combateu um bom combate, foi fiel, meu filhinho. Mas filhinhos erram, filhinhos tropeçam. Uma vez eu lembro que eu virei para Larissa, o Theo ali, tentando ensinar ele a andar, ele caía e tropeçava. Jesus me deu a palavra, eu falei para ela de todas aquelas patifaria e bagunça que a gente fez já convertido. Jesus falou para mim assim: sabia que Jesus não está bravo da gente ter errado quando a gente errou lá atrás? Como assim? Jesus falou para mim: como assim? Eu vi o Theo caindo aqui agora, e Jesus falou para mim assim: ó, vocês não sabiam andar ainda. Enquanto vocês caíam, eu te levantava. A grande questão não é não cair, é não sair de perto do Pai para que Ele levante. Vamos lá, alguém, cara. Cair, você vai cair. Você ainda não sabe andar, não sabe correr. Mas o Pai pega e te levanta. E Ele ensina o propósito. Ele te levanta e fala: filho, vai assim. Filho, não vai assim. Filho, faz assim. E você cai de novo, Ele levanta. Filho, agora vai mais longe. E Ele cai de novo e te levanta. E Ele vai lá. E de repente você cai e machuca mais. Ele te pega no colo, te limpa, te purifica, te põe ao lado de irmãos. E Ele fala: filho, agora vai junto, que junto você vai mais forte. Aí de repente você começa a achar que pode pôr o dedo na tomada, que já está correndo, já está andando. E Deus fala: não, aqui não. Mas pode pôr o dedo lá, porque ali tem vida. Ah, não, Deus, mas é o Pai cuidando de um filho. Nós temos que parar de achar que somos um Deus carrasco, é um Deus que quer mandar e desmandar. Não, é um Pai cuidando de seus filhos. A maior diferença de Jesus e nós é que Ele deixava o Pai cuidar dele. Ah, mas Jesus, você vai passar fome e transforma a pedra em pão. Não, não é assim que meu Pai faz. Jesus, não, cara, você veio para mostrar que é filho, pula daí. Não é assim que meu Pai faz. Jesus, você veio para ganhar essa galera que está perdida. Você vai ter que morrer, cara. Só dá uma adoradinha aí agora para mim. Adora aí essas coisas aí. Não é assim que meu Pai faz. A identidade de filho é o que vai te proteger do propósito. Você vai tropeçar, você vai cair. Mas a questão é o quão perto você está do Pai para Ele te levantar de volta. Você tem mais raiva das suas quedas do que o Pai, cara. O Pai, ele fica triste com o filho que acha que consegue se levantar sozinho. Com o filho que fica caído e não se levanta, não deixa o Pai levantar. Mas eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua questão. E provavelmente a de hoje não vai ser a mesma de amanhã. Mas eu quero dizer para você, existe uma vida de propósito. Uma vida que Deus nos dá um propósito. Se coloque de pé.